Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas julgadores, a digna Procuradora Regional Eleitoral, os senhores advogados e advogada aqui presentes e os servidores da casa. A ata da sessão de ontem já foram encaminhada aos senhores. Há algum apontamento a ser feito? Se não houver, proclamo aprovada. Quero comunicar que continua adiados em razão do pedido de vista os processos 47.520, 2.1 e os 64.695, 2.2. Atendendo o pedido de preferência, em mesa para julgamento, Dr. Ricardo Gomes, um embargo, declaração, recurso eleitoral, ação de impugnação do mandato eletivo, convenções, registro de candidatura fictícia para preenchimento de cota de gênero, Peixoto de Azevedo. A parte embargante é Raimundo Israel Pires Oliveira e a parte embargada é o Ministério Público Eleitoral. Consta da papeleta que não há parecer, não há caso de mandato de embargo de declaração. O relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só estou iniciando o sistema aqui. Cuida-se embargo de declaração oposto por Raimundo Israel. Agora fiquei na dúvida aqui se é... Deve ser Israel, né? Israel. Raimundo Israel Pires Oliveira, contra o acórdão 26689, em sessão plenária 18 de setembro de 2018, a unanimidade, acolheram a prejudicial de cerceamento de defesa para efeito de anular a decisão que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. Eu cito o acórdão, sustento o embargante que o acórdão incorreu em omissão quando reconhece o cerceamento do direito de produção de provas, sem contudo indicar quais os fatos ainda seriam controvertidos a necessitar de instrução probatória. Alega ainda que o acórdão padece de contradição, pois, segundo afirma, abro aspas, não existindo mais qualquer indício justificável para a propositura da ARME, é totalmente contraditório o reconhecimento do cerceamento de defesa do direito de produção de provas, fecho aspas. Requer, ao final, que sejam acolhidos os presentes embargos, reconhecida a omissão e contradição indicadas para que seja reformado o acórdão ante o caráter infringente do presente recurso, mantendo inalterada a sentença de piso, fecho aspas, é o relatório. Senhor presidente, eu estou reconhecendo que não há nem omissão, nem contradição no acórdão embargado e estou rejeitando os presentes embargos, conhecendo, mas rejeitando. Há algum voto divergente do relator? Se não houver, proclamo o resultado por unanimidade. O tribunal rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Continuação do julgamento em mesa. É o processo 2.3, 1421. Esse processo deu início ao julgamento na sessão do dia 27 de agosto passado. É um requerimento, regularização, prestação de contas, exercício financeiro de 2013. Requerente é o Diretório Regional do Partido Humanista da Solidariedade e tem como relator o desembargador Pedro Sakamoto. O voto do Sua Excelência, o relator, foi para regularizar a situação de inadimplência. O primeiro vogal acompanhou, assim como também o segundo vogal. A terceira vogal, doutora Vanessa Curti Perenha, pediu vista. O doutor Antônio Veloso acompanhou o relator e o doutor Luiz Aparecido da mesma forma. Com a palavra a doutora Vanessa. Senhor presidente, pedi análise com vista, né, dos autos
para melhor analisar as provas dos autos e verifiquei que a regularização foi analisada pelo órgão técnico, que entendeu por regular. A dúvida que eu tinha era a respeito da ausência de movimentação financeira. Ficou comprovada que não houve movimentação financeira e não tem nenhuma prova concreta de que houve algum dispêndio, algum gasto a ensejar a não regularização. Então, nesses termos, eu acompanho integralmente o relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido formulado pelo Partido Humanista da Solidariedade, nos termos do voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial. Em mesa, da relatoria da doutora Vanessa Curti Perenha, o processo 2.5, 5612. É um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de vereador de Várzea Grande. Está com a palavra digna a relatora. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alexandre Moreira da Silva, candidato ao cargo de vereador em Várzea Grande, eleições 2016, contra a sentença do juízo da 49ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de campanha. O recorrente alega o seguinte: com relação à existência do recibo eleitoral número 12, no valor de R$ 800, divergente do valor estimado no contrato de prestação de serviço voluntário, R$ 400, neste caso em que pese a divergência, diz o recorrente que sobressai a ocorrência de erro material advindo da ausência de cuidado do responsável pela elaboração das contas, que consignou incorretamente no instrumento particular de prestação de serviços voluntário o valor simbólico de R$ 400. Quanto à alegação de descumprimento do artigo 27, caput da resolução TSE número 23.463, em face da inserção de cláusulas em diversos contratos de cessão de bens imóveis, que diz: atenção, a data de término da cessão tem como prazo máximo a data da entrega da prestação de contas, ou seja, 1º de novembro de 2016. Aduz o recorrente que houve erro material, pois que a cláusula que gerou a irregularidade é totalmente fora de contexto dos contratos de folhas 38 e 39, 53, 54, 59 e 60, 64, 65, 70, 71 e demais folhas. Assim, afirma que o prazo correto é o que consta na cláusula contratual que dispõe, cláusula segunda. O presente termo terá vigência de 8 de setembro de 2016 a 1 de outubro de 2016. Ainda, o recorrente sustenta que o responsável pela confecção dos contratos se valeu de uma outra minuta cujo objeto provavelmente caberia a inclusão dessa cláusula descabida. No mais, foram contratos de valores meramente simbólicos, onde não há movimentação financeira, ou seja, de cessão de bens móveis para serem utilizados durante a campanha eleitoral do recorrente, valor estimável. Por isso, defende que não há que se falar em irregularidade insanável e intransponível. Item 3. Em face da acusação de omissão da informação de despesa, em razão da não compensação de cheque emitido no valor de R$ 800, e ainda por não ter sido localizado o registro de gasto nesse valor, esclarece o recorrente que o cheque de R$ 800 foi emitido para pagamento de honorários contábeis, sendo apresentado por 2 vezes, dia 3 de 10 de 2006 e 11 de 10 de 2016, sem que houvesse o seu pagamento pela instituição bancária, por insuficiência de fundos da conta do candidato. Diante do fato, alega que o contrato de honorários contábeis foi refeito no valor de R$ 740, quitado por meio do cheque número 850.007, cujo valor foi efetivamente compensado em 14 de 10 de 2016, conforme consta no extrato de conta corrente. Item 4. Quanto à divergência na identificação do doador originário do recurso financeiro no valor de R$ 5.000, o recorrente argumenta que houve tão somente um erro material na inserção do nome do senhor Djalma Correia da Costa Filho como doador originário,
pessoa totalmente alheia ao processo eleitoral do candidato, que, na verdade, o doador originário fora o senhor Rodrigo Tavares Soares, conforme informado pelo doador. Portanto, em que pesa a evidente divergência, na essência houve apenas uma inconsistência quanto a formalidades, gerando erro material. Desta forma, diante da elucidação do fato e da comprovação do doador originário do recurso financeiro, requer seja afastada a multa aplicada pelo juízo da 49ª Zona Eleitoral. Portudo, o recorrente postula a aprovação de suas contas de campanha, ainda que com ressalvas, com a reforma da sentença também na parte da aplicação da multa. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo parcial provimento do recurso para que as contas do recorrente sejam aprovadas com ressalvas. É o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Mantém o parecer nos autos pelo provimento parcial, senhor presidente. Mantido o parecer pelo provimento parcial do presente recurso, a palavra é devolvida à relatora para o voto. A Lei 9.504, de 97, ao dispor sobre a arrecadação e aplicação dos recursos nas campanhas eleitorais, bem como acerca da prestação de conta dos candidatos e comitês financeiros, assim estabelece no seu artigo 30, inciso 2, na redação dada pela Lei 2.034. Artigo 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo, inciso 2, pela aprovação com ressalvas quando verificadas falhas que não lhe comprometam a regularidade. Como já relatado, o juiz da 49ª Zona Eleitoral, ao desaprovar as contas de campanha do recorrente, Alexandre o fez pelos seguintes motivos. Aí aqui eu repiso tudo o que já foi falado no relatório, então eu peço vênia para passar. No caso em apreço... Peraí. Tá, com relação ao item 1, quanto à divergência do valor estimável efetuado para Aguiar Lourenço, o recorrente esclareceu, em diligência de folha 161 e 166, que o valor consignado no recibo corresponde, na realidade, à de doação estimável feita por Aguiar Lourenço Gomes, e que a divergência em relação ao valor do termo particular de prestação de serviço voluntário, R$ 400, constitui erro material, que não impede a análise das contas. No caso em apreço, e não obstante a divergência dos valores, sobrepuja a compreensão de ocorrência de erro material em face da própria natureza da doação, que se refere à prestação de serviços voluntários sem correspondente movimentação financeira. O item 2, sobre a infração da norma do artigo 27 da Resolução 23.463, em face da inserção nos contratos de cessão de bens móveis da cláusula que diz, atenção, a data de término da cessão tem como prazo máximo a data de entrega da prestação de contas, ou seja, 1º de novembro de 2016. De fato, o artigo 27, caput da resolução do TSE, prevê a arrecadação de recursos de campanha somente até o dia da eleição. Por conseguinte, a citada cláusula de advertência contraria frontalmente regra do dispositivo legal. Contudo, em suas razões recursais, o recorrente alegou a ocorrência de erro material, pelo fato do responsável pela confecção dos contratos ter se valido de um esboço de contrato, cujo objeto provavelmente caberia a inclusão da cláusula de advertência descabida. Alegou ainda que o prazo a ser considerado dos contratos é, de fato, o prazo da cláusula segunda, 8 de setembro de 2016 a 1 de outubro de 2016. Após detida análise dos autos, constatou-se a existência nos contratos de cessão de bem móvel apontados na sentença recorrida e nessa cláusula segunda, o presente termo terá vigência de 8 de setembro a 1 de outubro de 2016. Dessa maneira, entendo que o recorrente comprovou, pelos próprios termos do contrato, a incidência de mero erro material durante sua confecção. Além do que, neste caso, tratam-se de contratos de cessões de bem móveis para serem utilizados durante a campanha eleitoral do recorrente, doação estimável em dinheiro, onde realmente não houve movimentação financeira. Item 3. Em face da imputação de omissão de despesa, o recorrente esclareceu que, no tocante ao cheque de R$ 800, este foi emitido para pagamento de honorários contábeis e apresentado por 2 vezes, sem que houvesse o seu pagamento pela instituição bancária, por insuficiência de fundos. Diante do fato,
o contrato de honorários contábeis refeito no valor de R$ 740, reais, e quitado por meio do cheque 850.007, cujo valor foi efetivamente compensado em 14/10/2016, consoante informado nos autos. Prestados os esclarecimentos devidos e devidamente comprovado por meio do extrato de conta corrente, o registro contábil do gasto no valor de R$ 740, reais, quitado por meio do cheque 850.007, o recorrente obteve êxito em dirimir a inconsistência. Item 4. Finalmente, no que tange a divergência na identificação do doador originário da doação efetuada por meio do recibo eleitoral número 440.13.916.77, de Mato Grosso, no valor de R$ 5.000, reais, o recorrente arguiu que houve tão somente um erro material ao inserir no recibo eleitoral o nome do senhor Djalma Corrêa da Costa Filho como doador originário, pessoa totalmente alheia ao processo eleitoral, que na verdade o doador originário é o senhor Rodrigo Tavares Soares, inscrito sob CPF 501.354.731.87, conforme informado pelo próprio doador. Diante do exposto, entendo que restou demonstrada a ocorrência de erros materiais que foram sanados em sua essência pelo recorrente. Aí eu transcrevo o que a Procuradoria trouxe e concluo que, uma vez sanadas as inconsistências pelo recorrente, entendo que não há o que se falar em irregularidades intransponíveis ou suficientemente capazes de contaminar a regularidade das contas sob análise. Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, dou provimento parcial ao recurso para aprovar com ressalva as contas prestadas pelo candidato Alexandre Moreira da Silva, referente a eleições 2016. É como voto, senhor presidente. A colega está encaminhando o voto no sentido de prover parcialmente o recurso e, obviamente, em razão disso, aprovar as contas com ressalva. Há algum voto divergente? Se não houver, me permita proclamar o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Ainda continua com a palavra a doutora Vanessa para relatar e votar o processo 2.6, que é o 28.505. O assunto continua sendo prestação de contas de candidata ao cargo de vereador, dessa feita no município de Santo Antônio do Evergé. É o Pedro Fernandes de Melo, recorrente, e o parecer escrito é pelo parcial provimento do recurso. Com a palavra a relatora. Recurso eleitoral interposto por Pedro Fernandes de Melo, candidato a vereador de Santo Antônio do Evergé, eleições 2016, contra a sentença da 38ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de campanha por ter extrapolado o percentual legal de gastos com aluguel de veículos, 20%, em relação ao total dos gastos contratados, além de omissão de despesas na forma da resolução do TSE 23.463. Quanto às despesas não declaradas, foram 10 notas fiscais no valor de R$ 50 cada, identificada pelo Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral. Junto com o apelo, o recorrente apresentou documento do estabelecimento comercial sobre o cancelamento das notas emitidas por equívoco, levando o juízo da 38ª Zona a se retratar da sentença nesse ponto. Restou, então, a reprovação das contas por extrapolação do limite de gasto. O candidato despendeu na campanha o valor total de R$ 5.187, o que lhe permitiria gastar com aluguel de veículos no máximo uma quantia de R$ 1.037. Todavia, a despesa efetiva com locação do imóvel foi de R$ 2.000, pelo que se observou excesso na ordem de R$ 962,45. Alega o recorrente que houve um erro no entendimento da norma do artigo 38 da resolução do TSE. Aduz que o limite máximo de 20% de gasto deve ser calculado sobre o valor máximo previsto abstratamente para a campanha e não sobre efetivamente gasto no caso concreto. Assevera ainda que, em virtude da extensão territorial do município de Santo Antônio do Evergé, a campanha seria impossível sem a alocação de pelo menos um veículo automotor. Pugna, deste modo, pelo provimento do recurso para que suas contas sejam aprovadas.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo parcial provimento do recurso, opinando pela aprovação com ressalvas ao relatório. Como manifesta a douta Procuradora. Ratifico o parecer nos autos pelo parcial provimento, senhor presidente. Ratificado. Devolve a palavra à relatora para o voto. Eu vou tentar sintetizar, porque eu estou indo no mesmo sentido do parecer ministerial. No caso, eu entendi que essa extrapolação ela foi justificada pelo alocação de um único veículo e pela extensão territorial do município, que justificava ele contratar esse único veículo. Então, que seria o caso tão somente de multa e não de desaprovação das contas. Então, mas como o recurso foi somente dele, eu aprovo do provimento parcial o recurso para aprovar com ressalvas. É como voto, senhor presidente. Todos os colegas estão de acordo com a digna relatora, então proclamo o resultado por unanimidade e o parcial provimento ao recurso nos termos do voto da douta relatora em consonância com o parecer ministerial. Ainda a doutora Vanessa, o 2.7 é o 41.738, é um recurso também, o assunto é prestação de conta. Só agora é referente ao município de Rondonópolis. Carlos Naves de Rezende é a parte recorrente. Aqui, a exemplo dos dois anteriores, ao parecer também é para o parcial provimento do recurso. Relatora com a palavra. Recurso eleitoral interposto por Carlos Naves de Rezende, candidato ao cargo de vereador de Rondonópolis, eleições 2016, contra a sentença do juiz da 46ª Zona Eleitoral que julgou desaprovar suas contas de campanha. O recorrente alega o seguinte: quanto à indicação de lançamento de despesa com combustíveis lubrificantes junto à empresa Posto de Serviços Dom Pedro Limitada, cujo total corresponde a R$ 188,71, se a devida apresentação da nota fiscal, afirma o recorrente que, por meio da prestação de contas retificadora, foram entregues os documentos comprobatórios correspondentes ao total dos gastos, equivalente ao somatório do valor da nota promissória, de R$ 36,00, e da nota fiscal de R$ 152,00. Desse modo, segundo o recorrente, não se trata de omissão de despesa, mas mero erro material no preenchimento da prestação de contas, o que não compromete a regularidade da mesma. No item 2, sobre o fato de que a comprovação do gasto de R$ 36,60 foi documentado em nota promissória, o recorrente sustenta que, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, o citado gasto representa percentual mínimo do valor dos gastos do candidato, não existindo a necessária gravidade para um juízo de desaprovação das contas. Portudo, o recorrente pugna que suas contas sejam julgadas aprovadas e a douta Procuradoria Regional opina pelo parcial provimento do recurso ao relatório. Mantenho o parecer, senhor presidente. Mantido o parecer, volta a palavra à relatora. Nesse daqui também tentando resumir, porque também está de acordo com o parecer ministerial, e são valores bem pequenos mesmo, e todos justificados, eu estou encaminhando o voto para parcial provimento ao recurso e aprovando com ressalvas. Se tiver alguma dúvida, eu esclareço. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. Mais um da relatoria da colega doutora Vanessa. É o 2.8, é o 50.894, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de prefeito do Vale de São Domingos. É a 25ª Zona Eleitoral. É o Lindomar Bispo Sobrinho, é a parte recorrente, e a parte recorrida é são litisconsorte Moisés de Oliveira. O parecer é pelo provimento do recurso. Com a palavra a relatora.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lindomar Bispo Sobrinho e Moisés de Oliveira, candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, em Vale de São Domingos. Eleições 2016 contra a sentença da 25ª Zona Eleitoral que julgou desaprovadas suas contas de campanha. Os candidatos apresentaram suas contas na forma simplificada. O parecer técnico foi pela desaprovação das contas e, no mesmo sentido, manifestou o Ministério Público Eleitoral. A decisão combatida entendeu que os bens particulares doados à campanha, estimáveis em dinheiro, R$ 1.750 e R$ 560, consistente na cessão de uso de 2 veículos, não integrava o patrimônio dos doadores e ou candidatos à época do registro de candidatura. Além disso, o valor total dos recursos próprios aplicados na campanha superaria o valor total do patrimônio declarado pelos candidatos. Os recorrentes alegam que lograram provar com documentos a propriedade de 2 veículos utilizados na campanha, sendo um deles do eleitor Augusto Carvalho e o outro do candidato recorrente Moisés de Oliveira. Acerca do valor global dos recursos próprios despendidos na campanha, R$ 29.129,39, afirma que se trata de quantia bem menor do que o patrimônio declarado por ambos os candidatos na ocasião do pedido de registro de candidatura. A douta Procuradoria opina pelo provimento do apelo para que as contas sejam julgadas aprovadas. Ouça-se a douta Procuradoria. Mantenho o parecer nos autos, presidente. Mantido o parecer. Palavra à relatora. Verifica-se dos autos que a prestação de contas é simplificada e a sentença julgou desaprovadas as contas dos candidatos sem proceder à conversão do rito. Apresentadas e processadas as contas, o parecer técnico ponderou pela desaprovação. No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral. O juiz prolatou a sentença, declarando desaprovadas as contas em consonância com o parecer técnico e do MPE. Consoante o entendimento consolidado desse tribunal, em caso de não observância do artigo 62, parágrafo 2º da resolução TSE 23.463, o caso é de anulação da sentença. É aquele... Então, eu estou, por fim, anulando a sentença de prestação de contas proferida pelo juiz de primeiro grau para que siga o procedimento disposto na resolução 23.463, consistente na prolação de decisão de conversão de rito da declaração simplificada para o rito ordinário. É como voto. Eu indago aos demais pares se há alguma divergência em relação a isso, a este feito. Se não houver, vou proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, anulou de ofício a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para a conversão do rito dessimplificado para o ordinário, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Eu indago ao plenário se há algum outro processo judicial para ser colocado em pauta. Me deu, então, um processo judicial eletrônico. Então, anuncio que continua adiado, em razão do pedido de vista do doutor primeiro vogal, o processo eletrônico 0600-289-39-2018. Esse processo da relatoria do doutor Ulisses Rabaneira, processo em contas com vista para o colega doutor Ricardo. Na sequência, fazendo o pregão do processo 1.4, processo judicial eletrônico administrativo, registro de candidatura, pedido liminar incidental, Procuradoria Regional Eleitoral, suspensão, participação de candidato horário eleitoral, utilização de valores do Fundo Partidário Eleitoral. O requerido é Gilmar Donizete Fábio e o requerente, que é o requerido, né? O requerente é a Procuradoria Regional Eleitoral, da relatoria do doutor Ricardo Gomes de Almeida, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral
em desfavor de Gilmar Donizete Fabres, tendo em vista a notícia de inelegibilidade em desfavor do requerido, consistente em condenação criminal por órgão colegiado a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pela prática de crime contra a administração pública, qual seja peculato em continuidade delitiva 22 vezes. Busca o parquê eleitoral, em síntese, abro aspas, A.1, suspender a utilização do horário eleitoral gratuito pela parte impugnada até o julgamento da ação de impugnação de registro de candidatura apresentada em face de Gilmar Donizete Fabres por esta egrégia corte. 2. Suspender o dispêndio dos recursos públicos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha pela parte impugnada até o julgamento da ação de impugnação de registro de candidatura apresentada em face de Gilmar Donizete Fabres por esta egrégia corte. 3. Determinar o depósito em conta bancária judicial do montante a que se refere o subitem anterior, eventualmente já disponibilizado pela coligação à parte impugnada. 4. Subsidiariamente, caso os subitens A.2 e A.3 não sejam deferidos, pugna pelo provimento liminar do condicionamento do gasto dos valores do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao depósito judicial de caução em bens desimpedidos e montante equivalente aos repasses que lhe caberiam. 5. A imposição de multa combinatória às trentes por dia de atraso do cumprimento da decisão liminar especificadas nos subitens anteriores. Fecho aspas. A fim de conferir maior segurança jurídica aos jurisdicionados e às eleições, determinei a inclusão em pauta para julgamento por esse egrégio plenário, tendo em vista de se tratar do primeiro pedido de tutela de urgência formulado a esta Corte sobre possível suspensão dos atos de campanha a postulantes de registro de candidatura com impugnação por suposta inelegibilidade. É o relatório, senhor presidente. Eu vou... a procuradora quer a palavra? Eu, que é a promovente da ação cautelar, eu concedo. Presidente, doutor relator, senhores julgadores, ilustres julgadores, senhores e senhoras presentes, outros advogados, cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral no curso de uma ação de impugnação de registro de candidatura pela linha E, em face de Gilmar Donizete Fabres, que postula seu registro como candidato a deputado estadual pela coligação Paraná-Mato Grosso 4, mesmo lhe falecendo a capacidade eleitoral passiva, já que ele tem contra si uma condenação criminal por órgão colegiado, o que atrai a causa de inelegibilidade prevista na linha E da Lei Complementar 64 de 1990. De fato, o requerente encontra-se atualmente inelegível por força do disposto nesse dispositivo citado e por ter sido condenado, como o relator já mencionou, a 6 anos e 8 meses de reclusão pela prática de crime contra a administração pública, mais especificamente peculato, em continuidade delitiva 22 vezes. De início, faço destacar que a ação de impugnação de Gilmar Fabres visa garantir a efetividade da lei da ficha limpa, que nasceu de mobilização popular, quando mais de 1.600.000 brasileiros se manifestaram pela elevação do estándar de moralidade e probidade dos detentores de mandatos eletivos. Já o presente pedido incidental, que não se confunde com a ação de impugnação de registro de candidatura, tem um pedido específico, que é uma tutela provisória de urgência, que se dá com o objetivo de afastar o uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, portanto, recurso público, e de tempo de propaganda eleitoral no rádio e TV, que também advém de recursos públicos, tendo em vista que as emissoras recebem isenção fiscal, portanto, a população está pagando a propaganda eleitoral e financiando a campanha de uma pessoa inelegível. Sob pena, então esse pedido se dá, sob pena de desperdício de recursos públicos e dano ao erário por uma candidatura natimorta, isto é, que já nasce morta, sendo público e notório, sobretudo pelo candidato, essa situação eleitoral. A Lei Complementar 64 de 90, ela foi alterada pela Lei da Ficha Limpa em 2010, especificamente para acrescer à linha E a previsão do julgamento por órgão colegiado.
para acrescentar, além da condenação transitada de julgado, o julgamento por órgão colegiado. Contudo, só um momento. Presidente, deixa eu falar com os memoriais aí. Estou fazendo a leitura porque eu entreguei memoriais e, em razão do curto prazo, eu entreguei os memoriais para os julgadores com quem eu pude encontrar, e aqui eu estou fazendo a leitura para dar uma publicidade no entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral. Então, como eu havia dizendo, a lei da ficha limpa ela se deu justamente para acrescentar a decisão proferida por órgão colegiado, que é exatamente o caso dos autos. Portanto, a lei é expressa ao dizer que basta a decisão proferida por órgão colegiado para atrair a inelegibilidade. Veja-se que a redação anterior, de fato, era tímida ante aos anseios do brasileiro de impedir o acesso ao poder executivo e poder legislativo daqueles que tinham processos criminais, mas que ainda não tinham alcançado o trânsito em julgado, muitas vezes em razão da demora para o julgamento definitivo das ações penais. Assim, apesar da Lei 64 de 90 prever algumas causas de inelegibilidade, a sua aplicação era muito diminuta. E foi necessário uma mobilização popular com mais de 1 milhão de assinaturas para que essa lei de inelegibilidade ganhasse força e elevasse o padrão de moralidade daquele que é o detentor de mandato. Assim, por outras palavras, as decisões já transitadas em julgado geram por si a ausência de capacidade eleitoral passiva. Ou seja, a lei da ficha limpa ela acresceu uma hipótese que não havia antes, por óbvio. Antes, nós tínhamos a hipótese de trânsito em julgado, que atrai a suspensão dos direitos políticos, conforme o artigo 5º, inciso 3º da Constituição. Isso era bastante claro. Só que nós sabemos que o trânsito da ação penal, o processo criminal, muitas vezes demora muito. E então, a lei perdia um pouco da sua força. Justamente por isso, foi editada a lei da ficha limpa. Então, aqui, por mais que nós estejamos discutindo o registro de candidatura em si, mas sim uma tutela provisória, o que nós temos de fundo é a efetividade da lei da ficha limpa. Nós temos um caso expressamente de condenação por órgão colegiado, em que o requerente, ciente dessa situação, opta por fazer gastos de recurso público. Não se ouvir da previsão do 16b, da Lei 9.504, que diz que ele pode fazer campanha, mas há uma restrição que é feita aqui pela Constituição e por todo esse arcabouço que eu trago aqui nos memoriais, que é justamente o recurso ser público. Então, ele pode, se ele entende que ele pode discutir a sua inelegibilidade, suscitar isso em algum grau de recurso, ele está no seu direito, ele vai suscitar lá no 16b, 26c, mas aqui, primeiro, ele não tem nenhuma decisão de tribunal que afaste ou suspenda a sua inelegibilidade. Segundo, ele está fazendo uma opção por gastar recursos públicos. É essa opção que a gente questiona nessa tutela provisória de urgência. Então, quer dizer, a população se mobiliza para a edição de uma lei mais rigorosa, entendendo que os estándares de probidade e moralidade devem ser mais altos, e a Corte esvazia essa lei. E nós entendemos que é possível fazer o dispêndio de recurso público, e se lá na frente for julgado o registro indeferido, que pena, o recurso já foi gasto, ele já fez campanha. Então, essa irreversibilidade que é a grande questão. Porque hoje, ele sabe que ele é inelegível. Eles têm uma decisão condenatória de órgão colegiado. E ainda uma situação ainda mais grave. Semana passada, o mesmo requerido foi denunciado novamente pela prática de peculato. Então, eu trago aqui à Corte um caso que, com certeza, é o primeiro aqui do Estado de Mato Grosso, mas é um caso emblemático. E nós temos decisões do Estado do Pará, do Estado de Espírito Santo, do Estado do Rio Grande do Norte e do Distrito Federal, que é fato que, nesses casos, eram decisões de crimes transitados em julgado,
mas com certeza não era de uma pessoa que tinha sido denunciada semana passada pelo mesmo crime. Então, os pedidos da Procuradoria Regional Eleitoral, eles são subsidiários. Caso a Corte entenda que porventura, que ele deve ter acesso ao recurso público do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, pede-se, no mínimo, que ele faça uma cautela de um bem desembaraçado para que ele possa depois sair seu horário. Porque tenho certeza que a hipótese de inelegibilidade é tão flagrante que ele não vai ter o registro deferido. Mas, se caso, assim, a Corte... É claro que nós fazemos um pedido maior, porque entendemos que ele não deve ter nem acesso. Mas nós já sabemos que hoje, no dia 4 de setembro, ele já teve acesso a algum recurso. Inclusive, ele está fazendo propaganda eleitoral, está aparecendo no horário eleitoral. Então, nesse caso, que seja verificado também quanto ele já recebeu para que ele possa fazer o acautelamento de algum bem. Porque é um entendimento de outros tribunais de que ele não pode fazer o uso de recursos públicos, essa opção não lhe assiste, ele não tem essa opção, porque ele tem uma elegibilidade e ele tem uma decisão de um órgão colegiado criminal contra si. E eu trago aqui nos memoriais, eu até abandonei a leitura, porque o caso, eu creio que em que pese ser novo, uma novidade aqui no tribunal, ele não é tão complexo quanto parece, tendo em vista, primeiro, que ele tem a decisão que está comprovada na ação de impugnação contra ele. Segundo, que os embargos de declaração que ele opôs, que a sua defesa opôs, também foram postos pelo Ministério Público, inclusive para aumentar a pena dele. E há uma decisão do TSE afastando os efeitos suspensivos de embargo de declaração e dizendo expressamente que há inelegibilidade, ainda que esteja pendente os embargos de declaração. Inclusive, há mais. Há decisão que diz que basta ele ter sido julgado no tribunal. Não precisa nem publicar o acórdão. Vejam. Se não precisa nem publicar o acórdão, muito menos o julgamento de embargo de declaração. Então, exigir o trânsito julgado, exigir o julgamento de embargo de declaração é esvaziar a lei da ficha limpa. É esvaziar o sentido da norma. Mas isso, alguns desses argumentos, eles serão trazidos no momento adequado, na ação de impugnação. O que eu faço registro aqui hoje é que o acesso a recurso público não é obrigatório, é uma opção. Mas aquele que é inelegível, expressamente inelegível, não tem essa opção. Ele não pode ter acesso aos recursos públicos. Então, eu faço aqui o destaque, distribuo os memoriais, como os senhores já sabem, ao final, há os pedidos subsidiários, e faço o pedido para que seja julgado o quanto antes o registro de candidatura do requerido. Muito obrigada, senhor presidente. Vai tomar a palavra o digno relator. Senhor presidente, é a primeira vez que eu estou votando aqui pelo PJE. Eu queria só consultar os eminentes pares se o voto já se faz visível. Não? Então eu peço a ajuda aqui dos universitários para me ajudarem a liberar o voto. Está liberado? F5. Agora está disponível? Tá. Eminentes pares, conforme já relatado, trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Gilmar Donizete Fabres, buscando em síntese, aqui eu transcrevo o trecho do pedido do Ministério Público Eleitoral que já li no relatório. Extrai-se do pedido de impugnação formulado pelo Ministério Público Eleitoral que há notícia de inelegibilidade em desfavor do requerido, consistente em condenação criminal por órgão colegiado a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pela prática de crime contra a administração pública, qual seja peculato,
em continuidade delitiva por 22 vezes. Tal condenação, em tese, o insere no rol do artigo 1º, inciso 1, a linha E, número 1, da Lei Complementar 64/90, qual eu leio. Artigo 1º, são inelegíveis, 1, para qualquer cargo, a linha E, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o seu cumprimento da pena, pelos crimes, e aí o item 1, contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Observa-se ainda, não obstante a referida condenação ser proferida por órgão colegiado, no caso o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há trânsito em julgado, estando à mercê de julgamento de embargo de declaração perante aquele órgão judicial. Por fim, para que essa corte tenha ciência exata da situação processual do requerido, o seu pedido de registro de candidatura fora formulado dentro do prazo legal, distribuído à minha relatoria e ainda pendente de julgamento. Contextualizada a situação fática jurídica que embasa o pedido de impugnação do registro de candidatura do requerido, passo à análise do caso. Destaco inicialmente, por oportuno, que sob a ótica dos postulantes de registro de candidatura, há que se fazer primeiro uma distinção entre aqueles que ainda não tiveram seus registros analisados pela Justiça Eleitoral. Esses estão incertos no artigo 16b da Lei 9.504/97. E B, aqueles que tiveram seus registros analisados pela Justiça Eleitoral e indeferidos, porém ainda não transitados em julgados. Neste caso, são os denominados candidatos sub júdice, previsto no artigo 16A da Lei das Eleições. Vejamos a norma de regência. Artigo 16A. O candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Artigo 16b. O disposto no artigo 16A, quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. Portanto, o candidato sub júdice se distingue daqueles que ainda não tiveram seu registro apreciados pela Justiça Eleitoral, porquanto, na primeira hipótese, o pedido de registro já foi apreciado pela Justiça Eleitoral e foi indeferido, enquanto que, na segunda, o candidato ainda não teve o seu registro apreciado pela Justiça Eleitoral. Fixado essas premissas, oportuno trazer à baila o julgamento da impugnação de registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizado pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, na sessão de 31/8/2018, no caso, sexta-feira passada, onde o TSE, por maioria de 5-1, indeferiu o registro, na verdade 6-1, eu faço uma correção aqui, 5-1, porque na verdade o voto do ministro Fachin foi pelo deferimento do registro, né? Então 5-1 nesse aspecto, indeferiu o registro de candidatura e vedou de imediato a prática de atos de campanha, afastando por conseguinte a aplicação do artigo 16A das Leis das Eleições após o julgamento pela instância superior. Mais do que isso, nesse julgamento, o voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhado pela ampla maioria do TSE, trouxe, sem dúvida alguma, novas balizas à interpretação da legislação eleitoral no que se refere aos candidatos que ainda não tiveram seu registro analisado pela Justiça Eleitoral, bem como os denominados candidatos sub júdice. E aqui eu peço vênia à Corte para ler um trecho do voto do ministro Barroso, que acredito ser relevante para o deslinde do presente caso. Então passo a ler parte do voto do ministro Barroso. Uma vez indeferido o pedido de registro de candidatura, impõe-se discutir os efeitos dessa decisão à luz do que prevê o artigo 16A da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 12.034 de 2009.
O artigo 16A da Lei das Eleições autoriza o candidato cujo registro esteja sub júdice a efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição. No passado, o Tribunal Superior Eleitoral atribuía uma interpretação ampla à expressão registro sub júdice, no sentido de candidatura cujo indeferimento fosse passível de alteração. Dessa forma, enquanto não transitada em julgado a decisão de indeferimento, o candidato permanecia na disputa eleitoral por sua conta e risco. Nesse sentido, os agravos regimentais em recurso especial 335-19 de Pernambuco, relatoria do ministro Arnaldo Versiani Leite Soares, mandado de segurança 87.714, relatoria do ministro Arnaldo Versiani, agravo regimental em reclamação 876-29, também da relatoria do ministro Arnaldo Versiani. Mais recentemente, porém, o Tribunal Superior Eleitoral conferiu alcance mais limitado à expressão, assentando que, após o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral, que indefere o registro de candidatura, a candidatura não pode mais ser considerada sub júdice, afastando-se a incidência do artigo 16A, embargos de declaração em recurso especial 139-25 da relatoria do ministro Henrique Neves. Nesse sentido, confira-se os seguintes trechos da ementa do julgado. E aqui eu cito o item 3. A decisão da Justiça Eleitoral que indefere o registro de candidatura não afasta o candidato da campanha eleitoral enquanto não ocorrer o trânsito em julgado ou a manifestação da instância superior nos termos do artigo 16A da Lei 9.504/97. As decisões da Justiça Eleitoral que cassam o registro, o diploma ou o mandato do candidato eleito em razão da prática de ilícito eleitoral devem ser cumpridas tão logo haja o esgotamento das instâncias ordinárias, ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante a instância extraordinária. Na linha da jurisprudência dessa Corte, consolidada nas instruções eleitorais, a realização de nova eleição em razão da não obtenção ou indeferimento do registro de candidatura deve-se dar após a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral. Interpretação sistemática dos artigos 16A da Lei 9.504/97, 15 da Lei Complementar 104/90, 216 e 257 do Código Eleitoral. É inconstitucional a expressão após o trânsito julgado previsto no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, conforme a redação dada pela Lei 13.165 de 2015, por violar a soberania popular, a garantia fundamental da prestação judicial célere, a independência dos poderes e a legitimidade exigida para o exercício da representação popular. Embargos de declaração acolhidos em parte para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão após o trânsito em julgado, prevista no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral. Esse precedente já revela que a interpretação da expressão registro sub júdice não pode ocorrer de forma isolada. Ao contrário, deve harmonizar os interesses em conflito e garantir a coerência do sistema das inelegibilidades, sobretudo levando em conta item I, a superveniente edição da Lei Complementar 135 de 2010, conhecida por Lei da Ficha Limpa. 2. A abreviação do período de campanha eleitoral, empreendida pela mini-reforma eleitoral do ano de 2015, Lei 13.165 de 2015. 3. A declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal da expressão após o trânsito julgado, prevista no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, com redação dada pela Lei 13.165 de 2015, para a realização de nova eleição em razão da não obtenção ou do indeferimento do registro de candidatura. Em primeiro lugar, a Lei Complementar 135 de 2010 introduziu profundas modificações no sistema de inelegibilidades. Passou a ser suficiente para a caracterização da causa de inelegibilidade a existência de condenação proferida por órgão colegiado, dispensando-se o trânsito em julgado. Assim ocorre, por exemplo, nos casos em que o candidato é condenado em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão colegiado em processo criminal, em ação de improbidade administrativa ou em ação que apure ilícitos eleitorais.
Por essa razão, o artigo 15 da Lei Complementar 135 de 2010 dispõe que, transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado, que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido. A execuibilidade da decisão no âmbito de processo de registro de candidatura ou de ação de investigação judicial eleitoral, da qual resulta a inelegibilidade, passou a ser imediata a partir da publicação do julgamento do acordo por órgão colegiado. Dessa forma, a fim de que seja mantida a coerência do sistema, impõe-se reconhecer que o candidato deixa de ser considerado subjúdice a partir do momento em que sobrevém decisão de órgão colegiado da Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral ou Tribunal Superior Eleitoral, em que o registro da candidatura é indeferido. Em outras palavras, se o candidato, até a decisão do órgão colegiado da Justiça Eleitoral, relativa ao registro de sua candidatura, não obtiver o afastamento da inelegibilidade no processo a que ela deu origem, artigo 26A da Lei Complementar 64/90, ou, pelo menos, a suspensão dos efeitos da decisão colegiada naquele mesmo processo, artigo 26C da Lei Complementar 64/90, não mais ostentará a condição de candidato subjúdice, sendo-lhe, assim, inaplicável o artigo 16A da Lei 9.504/97, que autoriza a realização de atos relativos à campanha eleitoral e a manutenção de seu nome na urna eleitoral. Nesse sentido, é a lição de José Jairo Gomes. Os efeitos atinentes à negativa e ao cancelamento de registro e à invalidação de diploma só surgem com o trânsito em julgado da sentença proferida pelo juiz eleitoral de primeiro grau ou com a publicação do acordo proferido por órgão colegiado no exercício de sua competência originária ou recursal. Para fins de cumprimento e concretização da decisão, não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado do ato colegiado, bastante sua publicação. Tal solução harmoniza-se com as modificações introduzidas pela Lei Complementar 135 de 2010, que alterou substancialmente a sistemática relativa às inelegibilidades. Assim, até antes do trânsito em julgado da sentença ou da publicação do acordo denegatório de pedido de registro de candidatura, prolatado pelo órgão colegiado, poderá o candidato prosseguir em sua campanha. Lei das Eleições, artigo 16b, introduzido pela Lei 12.891 de 2013, inclusive arrecadando recursos e realizando propaganda eleitoral, além de ter seu nome mantido na urna eletrônica. Após a publicação do acórdão, a manutenção da campanha do candidato só poderá ocorrer se 1. For concedida antecipação de tutela da pretensão recursal. CPC, artigos 300, parágrafo 2º, 303 e 1019, todos do CPC. 2. Se for concedida tutela provisória de natureza cautelar, conferindo efeito suspensivo ao recurso aviado para o tribunal de quem, nesses casos, é mister que se demonstre que a eficácia imediata da decisão recorrida pode provocar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao direito ou situação jurídica da parte e a probabilidade de provimento do recurso. Esse último requisito é expresso pela viabilidade do recurso interposto ou a ser interposto, de sorte que, sendo inviável o recurso, que por razão de ordem material, quer processual, referido requisito não se configura. De outro lado, a mini-reforma eleitoral, realizada pela Lei 13.165 de 2015, abreviou a duração do período de campanha eleitoral, uma vez que fixou o dia 15 de agosto do ano das eleições como prazo final para o registro das candidaturas. Considerando-se que o prazo para a substituição de candidatura se encerra 20 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral dispõe de apenas 30 a 40 dias para apreciar um pedido de registro de candidatura em todas as suas instâncias. Essa circunstância torna materialmente impossível que o trânsito em julgado da decisão de indeferimento do registro ocorra antes do advento da data limite para a substituição dos candidatos, o que lança um quadro de insegurança sobre a situação jurídica dos candidatos. Nesse contexto, interpretar a expressão registro subjúdice do artigo 16A da Lei 9.504/97 como a candidatura cujo indeferimento é passível de revisão significa, na prática, afirmar que a Justiça Eleitoral está impossibilitada de obstar a participação de um candidato inelegível. Essa conclusão não pode ser aceita, uma vez que acarreta elevados custos,
institucionais e ao processo eleitoral em razão da invalidação de votos recebidos pelo candidato inelegível e da violação à soberania popular. Financeiros, em razão da eventual necessidade de realização de novas eleições, a depender da expressividade dos votos anulados. É preciso considerar ainda que o STF, no julgamento da ADI 5525, sob minha relatoria, declarou a inconstitucionalidade da locução após o trânsito em julgado. E aqui o ministro faz algumas considerações que eu até vou pular. No caso concreto, existe ademais outros óbices à candidatura pleiteada. O pretenso candidato à presidência da República não apenas foi condenado criminalmente, mas está cumprindo atualmente sua pena restritiva de liberdade. Isso aqui também vou pular. Portanto, a interpretação que afasta o caráter subjúdice do candidato, que teve seu registro indeferido por decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral, privilegia a transparência, a estabilidade e a segurança do processo eleitoral, além de atender ao direito fundamental do eleitor de conhecer com antecedência os candidatos aptos a disputar o pleito. Aqui eu negritei essa parte final do voto que eu fiz questão de ler, do ministro Barroso, porque acredito que ela seja de maior relevância para o deslinde do presente caso. Cabe, por fim, breve consideração acerca do pedido formulado pela Procuradoria-Geral Eleitoral em seu parecer final, no sentido de que seja determinada a devolução ao Tribunal Superior Eleitoral dos recursos destinados ao financiamento da campanha do candidato impugnado até a sua eventual substituição. Nos limites da cognição exercida no processo de registro de candidatura, a providência requerida não me parece compatível, até porque a realização da campanha eleitoral, enquanto não apreciado o requerimento de registro de candidatura, encontra suporte no artigo 16b da Lei 9.504/97. Isso não impede, por natural, que a Procuradoria-Geral Eleitoral, em ação própria, busque o ressarcimento pretendido, na qual poderá se dar a discussão relativa à sua tese do abuso do direito, assegurando-se dilação probatória e amplo contraditório, incompatíveis com os estreitos limites do processo de registro de candidatura. E aqui eu fecho aspas na citação do voto do ministro Barroso. Observe-se que a partir do julgamento do registro de candidatura 11.532 de 2018, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, acima mencionado, tal distinguish passou a ser de veras importantes, pois o tratamento a um e a outro caso, eu quero dizer que aquele que não teve o registro analisado e aquele que já teve o registro analisado pela Justiça Eleitoral, doravante, são completamente diferentes. Assim, analisando o caso concreto, verifica desde logo que a norma aplicável é o disposto no artigo 16b da Lei das Eleições, posto que o requerido ainda não teve seu registro apreciado pela Justiça Eleitoral. Assim, infere-se de forma cristalina que a norma não deixa margem de interpretação a garantir ao postulante de registro de candidatura, que ainda não teve seu registro julgado pela Justiça Eleitoral, artigo 16b, a possibilidade de praticar todos os atos relativos à campanha eleitoral. Em outras palavras, é direito ao postulante de registro de candidatura, que ainda não teve seu registro apreciado pela Justiça Eleitoral, participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplicando-se igualmente o artigo 16A da Lei das Eleições. Note-se que no precedente do julgamento do registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também foi requerido tutela de urgência a fim de obstar os atos de campanha, utilização de horário gratuito de rádio e televisão, bem como acesso a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Porém, o referido acórdão reafirmou a aplicação do artigo 16b da Lei das Eleições até julgamento do registro pela Justiça Eleitoral. Aliás, especialmente em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, restou destacado no acórdão que a parte impugnante, no caso o Ministério Público Eleitoral, pode, em ação própria, discutir a tese de eventual abuso do direito, pleiteando a devolução dos recursos despendidos em campanha de candidato com registro indeferido por inelegibilidade, mas, por óbvio, assegurado o contraditório e a ampla defesa, que são incompatíveis, no caso, com o procedimento do registro de candidatura. Por todo exposto, ainda que presente o fumus boniuri por parte da postulação do Ministério Público Eleitoral, no que se refere à notícia da inelegibilidade arguída, a sistemática eleitoral vigente, à luz de recente julgado proferido pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral,
garante ao hora requerido a prática de todos os atos de campanha até julgamento do seu registro de candidatura por essa Corte Eleitoral. Senhor presidente, ante o exposto, eu estou indeferindo o pedido de tutela de urgência formulada pelo Ministério Público. É como voto, senhor presidente. Doutora Vanessa, curte, peraí. Senhor presidente, eu tenho uma ponderação a fazer. Eu concordo com a fundamentação do voto do doutor Ricardo, que está à luz de recentíssimo precedente do TSE. Entretanto, eu penso que uma medida cautelatória aqui, para garantia no tocante à utilização do fundo, ela é bem-vinda. Apesar de... porque acho que a única forma da gente permitir que essa construção, essa sistemática do 16B seja preservada, né, porque fala em atos de campanha, embora possa entender que a utilização de recursos do fundo também seja atos de campanha, mas eu acredito que acautelar aqui, diante do fumus boniuris apresentado neste caso, e também do perigo de reversibilidade da medida, é uma medida salutar. Então, eu proponho o voto nesse sentido, né, utilizando o fundamento de Vossa Excelência, mas acolhendo a parte da caução nos termos postulados. É só fazer não é nem um acréscimo, que de uma certa forma eu já disse isso no voto. O que eu entendi, e só para ficar mais claro, se não me fiz compreender, é que no registro de candidatura, essa discussão, se a utilização dos recursos do fundo é ou não abusiva, é ou não ilegal, é que não caberia. E eu me pautei naquela parte do voto do ministro Barroso, que no caso do presidente Lula foi discutido o mesmo tema. Inclusive, até citado pela douta procuradora, é bem verdade que alguns precedentes por todo o país, vários precedentes, pelo menos uns 3 ou 4 eu tive notícia, de tribunais que fizeram a medida cautelar. Mas todos eles foram anteriores ao julgamento do presidente Lula. E eu por essa razão, eu entendi que no registro não caberia essa medida, mas... Doutor Veloso. Já é o pedido do Ministério Público. É o pedido dela. Então, nós, aí, em vez de indeferir, teria que se deferir. Né? Porque é o pedido dela. Deferir o pedido subsidiário, Não, está deferindo em parte. Só o pedido subsidiário, né? Não, mas pedido o pedido da Procuradoria nesse sentido. Não, são vários. São vários. Vários, mas um deles é nesse. Um deles alternativamente esse. Subsidiário. Né? Então, é o pedido dela. É o item A. Só está definindo isso aí. Doutor Veloso. Então, senhor presidente, analisando esse precedente ministro Barroso, eu fico a pontuar a bem fundamentada decisão do eminente juiz Memo Ricardo. E, assim, eu só queria fazer uma pontuação que no voto do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, ele pontua que nos limites da cognição do registro de candidatura não seria possível o ressarcimento, a Procuradoria ela postulou a devolução dos recursos e não a suspensão desse repasse. Então, assim, a mim me parece assim, são questões que merecem ser consideradas de uma forma isolada, porque a mim me parece que dá para se chegar a um meio termo, resguardando seu candidato, enquanto não houver, nos termos do relator, ministro Barroso, enquanto não houver o julgamento, ele poderia praticar os atos. Agora, a fumaça do direito como requisito exigível para a antecipação da tutela ou
uma medida cautelar, como queiram, né? Para mim parece mais uma antecipação parcial do mérito, ela seria mais bem aceita, mais bem congruente, no sentido de que ele exerceria os atos, salvo em relação ao repasse desse fundo, nos termos do item A.2 de lavra da Procuradoria Regional Eleitoral, a suspensão do dispêndio de recursos públicos do fundo partidário. Então, senhor presidente, meu entendimento é nesse sentido. Tá? Exatamente. Suspender no item A.2, tá? Suspensão do dispêndio dos recursos públicos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Em relação aos demais atos, ele permanece. Sim. Doutor Bortolucci, por favor. Eu vou aderir ao voto divergente do doutor Pelez, que acredito seja mais amplo que da doutora Vanessa, no sentido de suspender a questão dos repasses e do eventual fundo aí. Doutor Rabanedo. Doutor desembargador Pedro Sakamoto. Senhor presidente, eu ouso divergir do entendimento do doutor Peleja, mesmo porque nós ainda não julgamos sequer o pedido de registro. Como é que nós vamos suspender? Isso nós estamos antecipando, dizendo que nós vamos indeferir o pedido de registro? Nós estamos julgando antecipado a lide? Mas a medida judicial é para esse fim, o remédio. Exatamente, mas remédio é para isso. Então nós estamos presumindo que nós vamos indeferir o pedido de registro desse candidato. A fumaça. Eu, com a devida vênia, vou usar de divergir desse entendimento e eu acompanho na íntegra o voto do ilustre relator. Ele está indeferindo a liminar. Exatamente. Doutor Rabaneda. Senhor presidente, eminentes pares, a vantagem de... Não vou dizer falar por último, que por último é o presidente, né? Mas em penúltimo lugar é ouvir a explanação dos votos dos colegas, o que nos ajuda a formar um juízo a respeito do tema. E aqui, senhor presidente, eu devo dizer que ao mesmo tempo que a lei da ficha limpa, ela introduziu no ordenamento jurídico a possibilidade de se ficar inelegível, com base unicamente numa decisão de um órgão colegiado, avançando sobremaneira a redação anterior, que anteriormente era só com o trânsito em julgado, ou seja, a preclusão do título judicial, ela trouxe o artigo 26C. É a mesma lei da ficha limpa, a lei complementar que introduziu a possibilidade da inelegibilidade por julgamento de órgão colegiado, ela traz em benefício do candidato que ainda não teve o trânsito em julgado da sentença, o artigo 26C. E o que diz o artigo 26C? O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se refere as alíneas D, E, H, J, L e N do inciso 1 do artigo 1º poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso. Dito de outro modo, havendo um julgamento colegiado que traga a possibilidade, que traga uma inelegibilidade, é dado a este pretenso candidato alcançar, através de recurso próprio, um efeito suspensivo no processo em que lhe impôs essa inelegibilidade, porque aquela decisão ainda não está transitada em julgado. E o Tribunal Superior Eleitoral, em uma evolução jurisprudencial que promoveu, tem entendido que esta decisão que suspende a inelegibilidade, se ela for alcançada, mesmo com o recurso estando no TSE, ela precisa ser considerada. Bem, nós estamos aqui, presidente, diante de uma medida nitidamente antecipatória. Então eu faço o seguinte questionamento. Nós podemos deferir esta mesma medida no mérito do pedido de registro de candidatura? Me parece que não.
se nós indeferirmos o registro de candidatura deste pretenso candidato no mérito, ainda assim nós não podemos suspender a propaganda política, os atos de campanha e o Tribunal Superior Eleitoral, agora no julgamento recente, né, semana pretérita do caso do Lula, incluiu os recursos do financiamento público de campanha entre o conceito de atos de campanha do artigo 16A e do 16B. Então, se nós não podemos, presidente, nós não podemos dar esta medida no mérito, nós não podemos dá-la no mérito. Como que nós vamos dá-la antecipadamente antes do julgamento do pedido de registro? Porque veja o que diz o artigo 16A da Lei 9.504/97. O candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, inclusive. Então, todos os atos, inclusive o horário eleitoral gratuito no rádio, na televisão, e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro para a instância superior. O artigo 16b, ele diz mais. Diz o 16b, o disposto no artigo 16a, quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. Aí vem um questionamento. O financiamento público de campanha se inclui neste conceito que trouxe o artigo 16A e o 16B de efetuar todos os atos relativos à campanha? No voto do ministro Barroso, acompanhado da maioria pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele diz exatamente que sim. Disse o ministro Barroso na ocasião, aspas, cabe, por fim, breve consideração acerca do pedido formulado pela Procuradoria-Geral Eleitoral em seu parecer final, no sentido de que seja determinada a devolução ao Tribunal Superior Eleitoral dos recursos destinados ao financiamento da campanha do candidato impugnado, até sua eventual substituição. E aí diz o ministro, nos limites da cognição exercida no processo de registro de candidatura, a providência requerida não me parece compatível. Até porque, olha o que disse o ministro, presidente, até porque a realização da campanha eleitoral, enquanto não apreciado o requerimento de registro de candidatura, encontra suporte no artigo 16b. Então o que disse o ministro? Olha, nós temos um pedido para devolução do dinheiro. Ele está dizendo, olha, não cabe isso aqui, até porque o recebimento desses valores até o julgamento do registro por aquela instância superior encontra amparo legal. De modo que, data vênia, nem com o julgamento do mérito desse registro, e se entender pelo indeferimento do registro, pela existência de inelegibilidade, nós não podemos promover com as devidas vênias e louvando a postulação da doutora Procuradoria, deferir o pedido requestado. Quanto à caução, eu também peço vênia para entender pelo seu não cabimento. A caução nada mais é do que uma medida de típica natureza aqui cautelar e não antecipatória, né? Que ela visa proteger um processo principal. Tá? Deferida a caução e ele caucionando no processo de registro, eu questiono, o que vai ser requerido depois no processo de registro? Absolutamente nada. Essa caução, se ela tiver que ser prestada, e eu não descarto essa possibilidade, me parece que ela teria que ser em uma tutela antecipatória nas instâncias ordinárias, na instância competente e através dos meios ordinários, até para que posteriormente, eventualmente, evidentemente, se requeira o ressarcimento. Por fim, presidente, também renovando vênia, é evidente aqui, faço um destaque na ponderação da doutora Procuradoria, se lá na frente esse pedido realmente for indeferido e mantido o seu indeferimento pelo TSE, haverá sim a possibilidade de discutir juridicamente, dentro de um processo, se haverá ou não a obrigação de devolver esses valores. Isso existe, essa possibilidade de ser discutido. De modo que se lá na frente esse recurso, esse registro for indeferido, haverá mecanismos para se, eventualmente, ressarcir o erário. O contrário não é verdadeiro.
Se nós suspendermos agora os recursos de financiamento público de campanha deste candidato e ele alcançar o deferimento do seu registro, quem que vai devolver para ele os dias de campanha perdida? Isso é absolutamente irreversível, data vênia. E nós não podemos dizer aqui que o registro dele vai ser indeferido. Porque eu vi a contestação do candidato e ele está alertando aqui que há, inclusive, uma prescrição no caso concreto. Não vamos ser nós que vamos proclamar. Mas existe a possibilidade, estou falando de possibilidade, e nem avanço para a probabilidade, mas existe a possibilidade de, durante o curso desse registro, ou até mesmo antes do julgamento de eventual recurso pelo TSE, ele alcançar um efeito suspensivo lá na ação que gerou a inelegibilidade, existe. É possível. O artigo 26C permite isso. De modo que, suspendendo agora cautelarmente, me parece que aí sim a medida é irreversível. E não a manutenção do estado atual e, se eventualmente mantido, se buscar, através das vias ordinárias, um eventual ressarcimento. Com essas considerações, presidente, com todas as vênias e louvando mais uma vez a iniciativa, até porque é preocupada com preceitos e postulados de natureza absolutamente republicana, contudo não vejo juridicidade em se deferir a tutela conforme requestado. Com essas considerações, presidente, eu acompanho na íntegra o voto do doutor relator. Presidente, poderia fazer Pois não. uma questão só em relação ao 26C. Por enquanto não há nada que impeça, né, que se adeque a essa redação do artigo 26C. Não há uma liminar nesse sentido. Em relação ao 26C da Lei 9.504, em relação ao artigo 16A, a mim me parece assim, que o relator, ministro Barroso, ele propõe uma nova reconfiguração desse 16A. É isso, doutor Ulisses, que... Sim, A reconfiguração que ele propôs foi esgotado o TSE, não se aplica mais o 16A. Esgotado o TSE. É porque, assim, na verdade, o julgamento já é naquela instância, né? O julgamento já é naquela instância. A competência original. Já é naquela instância, a competência já é deles. Já é deles. Então, o pedido de registro naquela instância é a última. Tá? Se me permite... Até uma parte, na verdade, é uma parte, Vossa Excelência, e depois, evidentemente, que eu quero também... quanto a isso, no voto dele também está bastante claro. Quanto à reconfiguração Qual do o item Supremo... que tá? O item, o número aí? Vou pegar aqui. Quanto à reconfiguração que o TSE promoveu, que não foi nesse julgamento, essa reconfiguração da aplicação do artigo 16A, ela ocorreu para as eleições de 2016 através de um embargo de declaração que, inclusive, o ministro cita aqui. Olha o que diz o ministro no item 10 da ementa. Desde o julgamento dos embargos de declaração no RESP 139 e 25, o Tribunal Superior Eleitoral conferiu alcance mais limitado à expressão registro subjúdice para fins de aplicação do artigo 16A, fixando o entendimento de que a decisão colegiada do TSE, quem defere o registro de candidatura, já afasta o candidato da campanha eleitoral. Quanto a isso, estou de pleno acordo. Até porque o TSE, e depois secundado pelo Supremo, em ação direta de inconstitucionalidade, disse que a expressão trânsito em julgado do dispositivo do Código Eleitoral que dizia sobre a realização de novas eleições, né? Antes, para se realizar novas eleições, a decisão da Justiça Eleitoral que cassasse registro de diploma, ela teria que estar transitada em julgado. Tinha o termo na norma transitado em julgado. O que o TSE disse? Essa expressão é inconstitucional. E o Supremo depois chancelou esse entendimento, dizendo: pronunciou o TSE, nós podemos fazer novas eleições. Então vai em consonância esse entendimento. Se você pode, inclusive, fazer novas eleições, você julgar do registro e chegando ao TSE, o TSE sacramentando a questão, não há mais também que se fazer campanha eleitoral. Não ser que você alcance uma cautelar no Supremo, né? Então, Vossa Excelência tem a razão. Contudo, não é porque o TSE era a instância originária daquela postulação, não. Ele citou o precedente no RESP 139/25 que se tratava de eleições municipais, aonde chegou ao TSE em recurso de natureza excepcional e extraordinária. E é a partir disso que o TSE disse: o 16A não se aplica quando esgotado o TSE, mas não fala isso sobre o TRE. Senão perde o sentido a norma. Imagina se nós começarmos a tirar da campanha eleitoral candidatos
e dar efetividade às nossas decisões e elas forem reformadas. Isso é possível. Como que fica no plano prático? A campanha já acabou. Né? Carolina, se o senhor me permite? Claro, pois não. Essa extensão que eu dei ao pedido, que foi só de apresentação de caução, ela permite a utilização do fundo, tudo em acordo com o precedente. Então, ele realizaria todos os atos, só acautelaria aquilo que está evidente no processo. Para mim, a probabilidade está evidente. Então, essa medida, no meu entendimento, ela é possível porque ela é cautelar e aí eu compreendo que exatamente para evitar esse dano de irreversibilidade da medida para o candidato, né? Na hipótese, passou a campanha, não usou do fundo, não fez, né, não se utilizou da propaganda, enfim. Então, isso estaria acautelado. Então, é por isso que essa minha a medida que eu entendi, ela consegue dar um mínimo de garantia para aquilo que está patente nesse processo, que é o fumus boniores. Eu ouvi atentamente todas as ponderações, notadamente do digno relator, que trouxe julgado do Tribunal Superior Eleitoral, também com a divergência que foi aberta pela doutora Vanessa e o colega também, doutor Peleja, e depois secundado pelo doutor Bortolúcio. A Justiça precisa dar uma resposta à altura a uma realidade. É fato inconteste que o candidato fora condenado pelo colegiado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Há um crime de peculato, recebendo a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 133 dias de multa. É uma medida de tutela que objetiva salvaguardar o interesse público. Está em trâmite um procedimento administrativo do registro. E à luz do ordenamento jurídico brasileiro, notadamente a lei da ficha limpa, está se vislumbrando o seu indeferimento por ele ser inelegível. Se temos essa probabilidade de que no processo de registro será indeferida, a cautelar, essa medida judicial optada pela douta Procuradora Regional Eleitoral está alicerçada no sistema. Não obstante, tenhamos uma variedade de pontos que são ainda objeto de inquietação no campo doutrinário e dos próprios tribunais. Temos conhecimento de que 4 outros tribunais regionais eleitorais, em questão semelhante, já proferiu a liminar em prol da Procuradoria, obstando determinada prática de atos para evitar que danos maiores venham a ocorrer. Eu acho que o fundamental aqui de tudo, você olhando, o direito é bonito por isso, porque se você olhar, ouvir uns argumentos, você vai chegar à conclusão que tem razão. E você ouve do outro e também você vê que tem também sua razão. Mas eu estou aqui numa posição de que eu vou optar em defesa dos interesses públicos.
na segurança também jurídica, se já temos uma certa segurança de que essa eventual registro será indeferido, por que aguardar, né, até a sua efetivação? Então, com o devido respeito aos aqueles que divergiu, eu acho que o ponto maior aí é que há uma condenação, o crime é grave, né? E para quem está querendo ocupar um cargo público, né, eu acho que é incompatível, né? Embora seja verdade que essa condenação não transitou ainda em julgado, mas a lei de ficha limpa não faz essa diferença, a não ser que haja uma decisão judicial de uma instância superior em que vislumbre uma probabilidade de êxito desse recurso, né? Ou seja, numa eventual reversão do julgamento. Mas no caso aqui concreto, eu penso que está a merecer a concessão dessa liminar, mesmo que seja não na amplitude que foi requerida. Eu vou aderir o voto da doutora Vanessa, né, para conceder em parte essa liminar. Eu só queria fazer uma pontuação, senhor presidente. Só lendo aqui um trecho da decisão do ministro Barroso, ele fala o seguinte: dessa forma, a fim de que seja mantida a coerência do sistema, impõe-se reconhecer que o candidato deixa de ser considerado subjúdice a partir do momento em que sobrevém decisão de órgão colegiado da Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral ou Tribunal Superior Eleitoral, em que o registro da candidatura é indeferido. Em outras palavras, se o candidato, até a decisão do órgão colegiado da Justiça Eleitoral relativa ao registro de sua candidatura, não obtiver o afastamento da inelegibilidade no processo que a ela deu origem, o 26A, ou pelo menos a suspensão dos efeitos da decisão colegiada naquele mesmo processo, 26C, ambos da Lei 6490, não mais ostentará a condição de candidato subjúdice, sendo-lhe assim inaplicável o artigo 16A, teoria do conta e risco, que autoriza a realização de atos relativos à campanha eleitoral e a manutenção do seu nome na urna eleitoral. E ele cita em apoio o doutor subprocurador-geral da República, professor José Jairo Gomes. Eu agradeço o colega até para fazer essa releitura a esse parte do voto. Era justamente isso que eu tinha entendido do voto do ministro Barroso. Então, aqui eu proclamo o resultado provisório, aqui que é apenas uma liminar, né? Por maioria concedeu a liminar nos termos do voto da doutora Vanessa, né? Porque é o voto médio. Eles foram uma mais, a senhora foi uma parte, então prevalece essa parte, tá? Então, por maioria, concedeu em parte a liminar nos termos do voto da vogal doutora Vanessa, né? O que é? Inclusive pega o DRAP e o resto tudo. Senhor presidente, o senhor me dá a palavra um momento? Senhor presidente, o senhor me dá a palavra um momento? Aproveito a oportunidade para dizer já para o relator, agradecer pela atenção de ter colocado aqui ao pleno esse caso, tendo em vista ser um caso inovador no Estado, não havia nenhum precedente, então agradeço essa diligência que o senhor teve e também, que Vossa Excelência teve, e também faço já o registro que a Procuradoria Regional Eleitoral está pronta para o julgamento desse caso e não há necessidade de retorno dos autos à PRE para manifestação. Então encerra aqui o ciclo de processos judicial. Vamos passar agora ao processo administrativo. Em mesa 1.2, processo judicial eletrônico 0600-941-56-2018. É um processo administrativo, escolha e designação do juiz para jurisdicionar a 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. Encerrou-se o biênio, mas tem aqui uma questão, né? De que quando encerrar no período tem que permanecer o juiz até o término da eleição.
o doutor Leonardo, que estava aqui no caso, é que o doutor Leonardo de Campos de Silva Pitaluga, ele foi removido para Cuiabá, a fim de jurisdicionar a segunda vara. Então é uma situação distinta, tá? Porque se tivesse encerrado o biênio, ele teria que continuar até o término do calendário eleitoral. Então, em razão disso, eu estou aqui, pela observância das regras, o excelentíssimo senhor Ramiz Ibrahim Ali Abdala, que será a indicação do juiz, por ele estar há mais tempo da jurisdição eleitoral, conforme a resolução do Tribunal Superior Eleitoral e deste próprio Tribunal Regional Eleitoral. Todos receberam, estão de acordo? Então, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, homologou a portaria, já que dispensou o excelentíssimo senhor Leonardo de Campos Costa. Outro processo judicial, processo eletrônico administrativo é o 1.3, é o processo Minutas de Resolução, Realização de Novas Eleições para o cargo de prefeito e vice-prefeito da eleição suplementar. O Planalto da Serra dispõe sobre a arrecadação e aplicação de recursos da campanha eleitoral por partidos políticos candidatos referido pleito, 34ª Zona Eleitoral. Aqui no caso, eminentes colegas, na verdade, é um complemento da resolução que fora aprovada, fora trazida aqui a este plenário na noite de ontem, e como nós aprovamos, agora nós estamos fazendo em relação justamente sobre a arrecadação e a aplicação desses recursos. Todos receberam a cópia da resolução? Todos estão de acordo? Então, o tribunal também aprovou esse normativo que dispõe sobre a arrecadação. Agora eu passo a palavra ao diretor para fazer a publicação em sessão. Publicação em sessão. Acórdão número 26.864, PJE número 0600-412-37, 2018, julgado na sessão de 3 de setembro de 2018. Só isso, senhor Leonardo. Nada mais havendo a se tratar nessa sessão, declaro encerrada a presente.